Olá, aqui é o Tio do Papelão, trazendo mais um vídeo de contos de terror. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Então, um pouco de história. Eu namorei essa menina quando estava no meu último ano do ensino médio. Tenho 20 anos agora, então já faz alguns anos, mas ainda está bem fresco na minha mente. Por uma questão de privacidade, não vou usar o nome verdadeiro dela, então vou me referir a ela como Camila. Camila e eu nos conhecemos através do nosso trabalho, o que hoje eu sei que nunca é ideal. Antes de começarmos a namorar, no entanto, havia bandeiras vermelhas que eu simplesmente não deveria ter ignorado. Por exemplo, ela vinha ao nosso local de trabalho por horas só para me ver trabalhar e eu pegava ela me encarando de vez em quando. Além disso, alguns meses depois do nosso relacionamento, as coisas começaram a ficar muito tóxicas. Eu me sentia constantemente sufocado. Eu não tinha tempo para meus hobbies, amigos ou até mesmo para mim mesmo. Ela era o tipo de garota que perguntava onde eu estava, com quem eu estava e o que eu estava fazendo 24 horas por dia, 7 dias por semana. Se eu não atendesse uma ligação, acabaria sendo 25 chamadas perdidas e uma tonelada de mensagens de texto que se transformavam em uma briga, mesmo que eu estivesse apenas no banheiro. Chegou ao ponto em que eu não conseguia jogar videogame com meus amigos sem causar uma discussão. Então, eventualmente nós terminamos, mas não sem que ela fizesse tudo que estava ao seu alcance para me convencer a voltar. Ela esperava do lado de fora do meu trabalho para eu descer, e quando eu andava lá fora, ela me seguia até meu carro, me impedia de entrar e tentava raciocinar comigo. Eu cansei disso. Uma noite, ela veio e quis conversar. Então, decidi falar com ela, sem saber muito bem o que mais fazer. Camila também estava tentando me processar por algo extremamente mesquinho, que eu prefiro não entrar em detalhes, e usava isso como uma tática de intimidação para me fazer falar com ela. De qualquer forma, eu sentei no carro dela. Ela estava dizendo as mesmas coisas que eu já ouvi centenas de vezes. Eu disse a ela que tinha terminado de falar, mas naquele momento, o pai dela ligou. Ela usou isso como uma ameaça e me disse: "Se você não sentar aqui e falar comigo, vou mandar ele te processar agora." E para isso eu disse: "Foda-se isso", e tentei sair do carro dela. A porta estava trancada, então enquanto eu estava destrancando, ela agarrou meu braço e cravou as unhas na minha pele. Eu olhei para ela e fiquei genuinamente chocado, porque ela só tinha sido verbalmente abusiva antes, nunca física. Eu também nunca tinha visto aquele olhar no rosto dela. Era pura malícia, e não vou mentir, fiquei bem nervoso. Eu sou um cara bem alto e ela era bem pequena, então eu sabia que poderia dominá-la se fosse preciso. Eu abri a porta e tentei sair, mas ela estava me segurando muito forte. Eu disse a ela para me soltar, mas ela não soltou. Continuei puxando o meu braço, tentando fugir, mas ela não cedia 1 centímetro. Nesse ponto, minha pele estava começando a descascar. Então fiz um julgamento rápido e puxei ela para o lado, para o banco do passageiro, o que me deu tempo suficiente para sair e entrar no meu carro. Cheguei em casa mais rápido do que nunca e eu realmente queria poder dizer que acabou aí, mas é claro que não acabou. Infelizmente para mim, Camila e eu somos praticamente vizinhos. Ela mora a algumas quadras de distância. Naquela noite, enquanto eu estava jogando videogame, ouvi um carro lá fora, mas ignorei, pois me lembro de estar jogando GTA V naquela noite. Eu também tinha fumado um baseado, então imaginei que isso tinha deixado os barulhos de carro mais altos. Um tempinho passou, e enquanto eu jogava, ouvi uma batida na minha janela. Pensei que estava sendo paranoico, pois a maconha às vezes me deixa um pouco nervosa, especialmente depois do que tinha acontecido. Mas esse pensamento desapareceu rapidamente depois que eu ouvi outra batida e uma voz feminina dizendo meu nome. Eu sabia que era Camila e comecei a entrar em pânico. Minha janela não tinha as melhores persianas, então eu sabia que ela podia me ver. Eu não queria abrir a janela, pois nesse ponto eu sabia que ela poderia ser potencialmente perigosa. Fingi que não a ouvi, esperando que ela fosse embora, mas é claro que ela não foi, porque depois de 1 ou 2 minutos, ela começou a bater na minha janela. O tom dela mudou de suave e apologético para mais agressivo e raivoso. Eu não conseguia entender tudo o que ela estava dizendo, mas era algo como: "Você não pode fazer isso comigo, você é um babaca." Esse tipo de coisa. Então, eu tinha que fazer alguma coisa. Não queria desperdiçar o tempo da polícia, mas agora, olhando para trás, eu deveria ter ligado para eles. Tomei a decisão estúpida de abrir minha porta e perguntei o que ela queria. Perguntei por que ela estava aqui e por que ela não podia simplesmente me deixar em paz.
O tom dela mudou mais uma vez para suave e ela estava pedindo seu suéter de volta. Eu gritei com ela e disse que ela não podia ficar na minha janela às 2 da manhã pedindo um suéter. E então eu disse que se ela não saísse da minha propriedade, eu ligaria para a polícia. Nesse momento, ela explodiu, gritando comigo enquanto começava a soluçar incontrolavelmente. Por um momento, eu realmente me senti mal, mas então meu coração afundou quando vi algo que ainda me dá arrepios na espinha até hoje. Ela não estava sozinha. À esquerda dela havia uma árvore grossa no nosso jardim da frente e espreitando por trás dela havia uma figura encapuzada. Ela me viu focar na árvore e soube que eu tinha visto eles. Ela esticou a mão para o meu braço e me agarrou. E quando ela fez isso, eu vi a pessoa correr de trás da árvore, mas não consegui distinguir nenhuma característica facial. Não importava, porque eles estavam correndo em direção à minha janela. Nesse momento, meu instinto de luta ou fuga entrou em ação, e eu fechei minha janela no braço de Camila. Ela gritou de dor e puxou o braço para trás. Eu bati e tranquei a porta antes que a outra pessoa chegasse na minha janela. Meu coração estava acelerado e parecia que eu não conseguia respirar. Eu mostrei para eles meu telefone discando 190 e eles correram para o carro, ligaram o motor e foram embora. Eu estava em choque total, nem mesmo compreendendo o que acabava de acontecer. Eles enviaram um policial para minha casa. Ele anotou minha história e me disse que me ligariam se alguma coisa acontecesse. Claro que não havia muito que eles pudessem fazer, já que não havia evidência de que nada tinha acontecido, como na maioria das chamadas para o 190. Até onde eu sei, nenhuma medida legal foi tomada contra ela. Quanto ao que eles queriam comigo, ela já tinha feito pessoas pularem e roubarem antes. Então não duvido que quisessem fazer isso comigo ou possivelmente algo pior. Sou extremamente sortudo que a pessoa escondida atrás da árvore decidiu dar uma espiada. Meu nome é Ana, e eu realmente não tenho dormido muito desde terça-feira passada. Não porque não posso, mas porque não quero. Não me sinto mais segura fechando os olhos. É o que acontece, eu acho, quando alguém que você pensou que conhecia acaba sendo capaz de algo que você só espera ver em filmes de terror. Eu terminei com o meu namorado Thiago há 3 semanas. Não foi dramático, pelo menos não no começo. Estávamos namorando há pouco menos de 1 ano. No começo, ele era doce, era excessivamente atencioso, sempre mandando mensagens e ligando, como qualquer parceiro no início. No começo parecia amor verdadeiro, do tipo que você acha que tem sorte de ter. Mas com o tempo ele se tornou possessivo. Ele ficava chateado se eu demorasse muito para responder. Ele fazia perguntas estranhas, como para quem eu tinha sorrido naquele dia ou se eu tinha visto algum cara olhando para mim. Às vezes ele aparecia no meu trabalho sem avisar, apenas parado do lado de fora da janela como se estivesse verificando. Ele até aparecia em bares onde eu estava com minhas amigas, se eu estava tendo uma noite só de mulheres, e então me forçava a ir para casa com ele. Minhas amigas começaram a odiá-lo exatamente por essas razões. Ele nunca confiou em mim, mas eu não terminei até que ele começou a perguntar se eu já tinha considerado colocar um rastreador no meu telefone para nos mantermos seguros. Não era sobre compartilhar localização, mas sim sobre literalmente colocar um rastreador no meu telefone. Essa foi a gota d'água para mim. Eu disse que tinha acabado. Em resposta, ele chorou no início, mas depois ficou silencioso. Lembro-me de desligar na nossa última ligação com um aperto estranho no peito, como se eu estivesse esperando a outra ponta do sapato cair. Por um tempo, as coisas ficaram quietas. Bloqueei o número dele e tentei seguir em frente. Comecei a voltar para a academia, a cozinhar refeições de verdade, só tentando me sentir normal novamente. Mas, cerca de 1 semana depois do término, comecei a receber mensagens estranhas. Não do Thiago, pelo menos não diretamente, mas de números aleatórios, sem identificação ou contexto. Eram mensagens curtas, geralmente apenas uma frase vaga e única. Não respondia nenhuma. Essa é uma maneira infalível de um número de spam saber para continuar te assediando. Eu apenas bloqueei cada número conforme ele chegava. Não contei aos meus amigos. Disse a mim mesma que provavelmente era um golpe, ou algum bot de spam, porque eu sempre recebia mensagens de spam. Mas então, as coisas mudaram.
foram além dos textos aleatórios. Uma noite eu estava na cama e tive que levantar para fazer xixi. Fui para o corredor fora do meu quarto e antes de entrar no banheiro, achei que ouvi um barulho suave vindo de baixo, na entrada. Eu não sou do tipo que vai verificar um barulho. Fico com medo no escuro. É por isso que eu sempre gosto de estar em um relacionamento para não ter que ficar sozinha o tempo todo. Eu não desci para verificar. Me convenci de que era o radiador clicando ou algo assim. Morei neste apartamento por quase 2 anos, e a maior parte desse tempo foi morando com o meu ex-Jorge, e depois com o Thiago o resto do tempo. Quase nunca estou sozinha. Conheço os sons que o apartamento faz, e honestamente, aquele som não era um que eu já tivesse ouvido antes. Então, depois que fui ao banheiro, voltei direto para o meu quarto e pulei na cama, pensando que a fina folha do cobertor me protegeria. Outra noite, por volta das 2 da manhã, eu poderia jurar que eu vi a porta do meu apartamento se abrir, lá fora do meu quarto. Esse foi o som que me acordou, então eu não tinha 100% de certeza. Poderia ter sido parte do meu sonho, talvez. Mesmo assim, meu coração estava acelerado. Mandei uma mensagem no grupo da minha família, com meus irmãos e meus pais, apenas dizendo: estou ouvindo barulhos todas as noites, estou ficando com medo. Claro que eles estavam todos dormindo, então voltei a dormir. Naquele fim de semana, cheguei em casa depois de visitar minha irmã e imediatamente senti que algo estava errado. Nada estava faltando ou quebrado, mas pareceu que talvez as portas estivessem abertas em ângulos que não tinham sido deixados antes. Pode parecer rebuscado, mas não é. Tenho o hábito de deixar as portas fechadas ou quase fechadas quando saio do meu apartamento. Todas as portas estavam basicamente totalmente abertas por todo o apartamento. Não havia corrente de ar nenhuma. Eu mantenho o ar-condicionado ligado a maior parte do tempo. Caminhei lentamente pelo apartamento, verificando cada cômodo. Meu estômago embrulhou quando vi que a porta do armário do corredor estava ligeiramente aberta. Agora eu sabia que algo estava errado. Eu sempre deixo a porta do armário fechada. Não tem razão para deixá-la aberta. E além disso, a porta tende a balançar se eu deixá-la aberta. Fiquei encarando, por o que pareceu 1 minuto inteiro, antes de me aproximar. Quando puxei a porta totalmente aberta, não havia nada lá. Apenas casacos e sapatos, como sempre. Naquela noite, empurrei uma cadeira para baixo da maçaneta da porta do meu quarto e dormi com uma faca debaixo do travesseiro. Mantive o abajur ligado. Devo ter cochilado em algum momento porque acordei com o som de algo se movendo. Apenas um leve arrastar de pés. Eu me sentei na cama, confusa, e então percebi que a luz estava apagada e o quarto estava escuro. Olhei em direção à porta. Eu podia ver que estava aberta, mas eu tinha enfiado uma cadeira debaixo dela. Como podia estar bem aberta? No começo eu pensei que talvez eu tivesse sonhado em colocar a cadeira e em apagar a luz. Ou talvez eu tivesse me levantado dormindo. Mas rapidamente descobri o quão errado eu estava. Eu vi algo no pé da minha cama, no escuro. Juro que não conseguia dizer o que era. Era apenas uma massa escura na escuridão. Mas quando finalmente comecei a perceber que o que eu estava olhando era a metade superior da cabeça de alguém, era tarde demais, porque senti 2 mãos começando a acariciar meus pés. E eu perdi completamente a cabeça. Eu gritei tão alto até não ter mais ar restante nos meus pulmões. E eu instantaneamente reconheci a voz do Thiago me dizendo para me acalmar. Mas quando eu continuei gritando, ele subiu em cima de mim e colocou a mão na minha boca. Ele disse que não estava ali para me machucar, só para conversar. Ele disse que não tiraria a mão da minha boca até que eu concordasse em ficar quieta. Então eu concordei. A primeira coisa que perguntei a ele foi como ele tinha entrado no meu apartamento. E ele disse que tinha feito uma cópia da minha chave quando estávamos juntos, no caso de haver uma emergência. Ele nunca me disse que tinha feito isso. É comportamento psicopata, direto. Ele deve ter escapulido durante a noite uma vez com minhas chaves para fazer uma cópia em algum lugar. Enquanto eu estava ali sentado ouvindo ele, eu pensei em puxar a faca, mas eu estava com muito medo para fazer isso. Eu sabia que se eu a puxasse, teria que estar realmente pronta para usá-la.
Ele continuou dizendo repetidamente que não estava ali para me machucar, só para conversar. Mas parecia que ele estava ali só para me assustar ao ponto de concordar em voltar com ele. E eu realmente estava com muito medo de dizer não, com medo do que ele poderia fazer. Então eu disse sim, mas pedi a ele que simplesmente fosse embora naquela noite porque eu estava abalada. Acho que ele ficou lá na minha cama por uma meia hora no total, antes de ir embora. E quando ele foi embora, a primeira coisa que eu fiz foi ligar para a polícia e explicar a invasão. Disse que estava com medo que ele ainda estivesse nas instalações, então a polícia realmente veio. Quando eles vieram, fiz um boletim de ocorrência oficial que mais tarde usei para registrar uma medida protetiva contra o Thiago. Tive pessoas apoiando minhas alegações, já que não consegui realmente provar que ele invadiu minha casa. Um delegado depois rastreou os números falsos para o celular dele, através de algum aplicativo de números falsos, o que também foi útil para conseguir a medida protetiva. Fiquei com meus pais até conseguir um apartamento novo. Meu conselho para todas as mulheres é que ao primeiro sinal de qualquer tipo de instabilidade mental no homem com que você está, você realmente deveria considerar fugir o mais rápido possível, só para estar segura. Eu ainda tenho que viver com o trauma de acordar com ele no meu quarto, e eu tive que considerar seriamente sacar uma faca nele. Namorei a Mariana por 1 ano e meio. No início, ela era uma das pessoas mais intensas que já conheci. Não de um jeito ruim, era apaixonada, carismática e conseguia falar sobre qualquer coisa por horas. Quando estava com alguém, te puxava para o mundo dela. Os primeiros meses foram incríveis. Ela me surpreendia com presentes, deixava bilhetes com poemas no espelho e me mandava mensagem de boa noite todas as noites, sem falta. Mas essa intensidade tinha um lado sombrio. Ela não sabia ser calma. Tudo era perfeito ou catastrófico. Se eu demorasse 5 minutos para responder a uma mensagem, ela enviava uma enxurrada. Primeiro preocupada, depois com raiva e depois se desculpando. A situação foi piorando lentamente, quase de forma imperceptível. Certa vez ela me acusou de traição por ter curtido uma foto do Instagram de uma garota com quem não falava desde o ensino médio. E quando eu dizia que algo que ela fez me incomodou, ela se fechava completamente. Não era apenas ficar quieta. Ela sentava no meu apartamento por horas, olhando para a parede e se recusava a sair até que eu dissesse que estava tudo bem. A primeira vez que apareceu no meu escritório sem avisar foi 6 meses depois da nossa primeira briga. Ela trouxe café e agiu como se fosse a coisa mais fofa do mundo, como se fôssemos um casal de série. Eu ri na hora, mas a segunda vez foi porque não tinha atendido a ligação. Ela ficou estacionada do lado de fora, esperando até eu descer. Estava chorando, disse que aquilo não era certo, e ela apenas sorriu e perguntou: "Você faria o mesmo por mim, certo?" Não soube o que responder. Continuei dando desculpas para ela. Trauma, problemas de abandono, coisas da infância. Pensei que, se eu provasse que não iria embora, ela se acalmaria. Em vez disso, quanto mais eu dava, mais ela precisava. Até que cheguei ao meu limite. Disse que precisávamos terminar. Ela não gritou nem chorou, apenas me olhou em silêncio por longos minutos. Então assentiu e disse: "Você acha que acabou para você, mas não acabou para mim." Lembro-me de como aquilo me deixou com frio na espinha. Não soou como uma ameaça, mas como um fato. Bloqueei-a em tudo naquela mesma noite e mudei meu número de telefone. Cheguei a perguntar ao síndico do meu prédio se era possível trocar de apartamento. Por algumas semanas, pensei que tinha funcionado, até que as cartas começaram a aparecer. Não tinham selo, nem remetente, apenas meu nome escrito à mão, no envelope, geralmente deixado entre a porta e o batente. Guardei algumas. A primeira era nostálgica: "Sinto falta de acordar com você, ainda durmo do lado da cama onde você costumava deitar." A segunda foi mais estranha: "Você sempre verifica a porta 3 vezes antes de dormir. Provavelmente nem percebe, mas eu percebo." A terceira carta foi a que me fez fazer as malas.
Você usou seu moletom azul na segunda-feira, aquele com o buraco na manga. Devia costurar isso antes que rasgue mais. Era o mesmo moletom que eu tinha usado para ir ao mercado, do outro lado da cidade, sob uma chuva torrencial. Não tinha visto ninguém que conhecesse, mas ela me viu. Percebi então que me mudar para o outro lado da cidade não seria suficiente. Consegui um emprego em Brasília, um bom emprego. Não contei a ninguém, exceto ao meu irmão e à minha família próxima. Não deixei endereço para onde encaminhar correspondência, criei um novo e-mail profissional e não vinculei nenhuma informação pessoal. Sumi completamente. Cheguei a alugar uma caixa postal com um nome falso. Pensei que seria suficiente, e por um tempo foi. Meses se passaram e eu finalmente conseguia dormir. Comecei a sair de novo, nada sério, apenas drinks e cinema. Estava voltando a rir, me sentia humano de novo. Até que num sábado, abri minha caixa postal e lá estava um envelope. Apenas meu nome de novo, sem selo ou remetente. Dentro havia uma foto Polaroid. Era eu, caminhando para o meu prédio, tirada de costas. Estava de fones de ouvido, com um café na mão. Fazia frio, dava para ver neve na calçada e montanhas ao fundo. Virei a foto e escrito em tinta vermelha estava: seus ombros caem quando você está cansado. Não esperei. Mudei de novo, mais rápido dessa vez. Paguei em dinheiro para um aluguel em outra parte da cidade. Um prédio menor, com menos inquilinos. Troquei de emprego mais uma vez e disse ao meu chefe que tinha problemas familiares e precisava trabalhar totalmente remoto. Adotei um cachorro de rua grande e barulhento, uma mistura de pastor alemão, para me manter são. Deletei quase tudo das redes sociais. Não tinha mais aplicativos ou perfis. Fiquei low profile por quase um ano e não ouvi mais nada. Nenhuma carta, nenhuma imagem. Deixei-me acreditar que ela finalmente tinha ido embora. Até o bilhete. Estava colado na minha porta uma noite, quando cheguei em casa depois de passear com o cachorro. Era um bilhete amarelo, com tinta vermelha, que dizia: não gostei da barba. Meu estômago embrulhou. Tinha deixado a barba crescer há 3 meses. Ninguém tinha me visto com ela, exceto o cachorro e talvez a minha webcam do trabalho, que eu mantinha tampada. Raspei a barba naquela mesma noite. Tentei me convencer que era coincidência, mas na manhã seguinte, outro bilhete esperava escondido sob o limpador de para-brisa do meu carro. Dizia: melhor assim. Fui à polícia de novo e registrei um boletim de ocorrência. Disseram que sem ameaças diretas ou danos materiais, não podiam fazer nada. Perguntei sobre uma medida protetiva e me explicaram que precisaria provar que ela estava me seguindo, o que sem flagrante era quase impossível. Mudei meus hábitos. Prestava atenção em cada detalhe, trancava todas as portas e fechava as persianas. Mal conseguia dormir. Ficava deitado na cama por horas olhando para o teto, esperando o assoalho ranger. 2 semanas se passaram, sem incidentes. Comecei a imaginar que os bilhetes eram antigos, deixados há tempos e que eu só tinha percebido agora. No fundo, nem acreditava nisso. Até que uma noite, acordei com uma sensação horrível, como se alguém estivesse me observando e tivesse acabado de sair do quarto. Levantei e verifiquei portas, janelas, até debaixo da cama, como uma criança assustada. Nada estava fora do lugar. Mas na manhã seguinte, colado do lado de fora da minha porta, havia um pequeno envelope, perfeitamente alinhado. Dentro, uma foto que eu não via há muitos anos. Eu e a Mariana, numa cabine de praia, ainda juntos. Estávamos sorrindo, ela com a cabeça no meu ombro, mas os olhos dela tinham sido furados com algo pontiagudo, como uma agulha ou um alfinete. Mudei de novo, mas dessa vez não para o outro lado da cidade. Fugi completamente. Encontrei uma casa de campo 3 horas depois das montanhas. Era isolada, cercada por pinheiros, com apenas uma estrada de acesso. Paguei em dinheiro e usei um nome falso no contrato de aluguel. Deixei meu smartphone para trás e comprei um celular descartável para emergências. Trabalhei remotamente por um laptop da empresa, conectado a uma VPN segura. Ninguém, além da minha família e do meu melhor amigo, sabia onde eu estava. Por um mês inteiro, mal fui à cidade.
E, finalmente, tudo pareceu se acalmar. Até que ouvi passos lá fora, rangendo na neve. Meu cachorro enlouqueceu. Na manhã seguinte, encontrei pegadas de sapatos que passavam de janela em janela. Não havia bilhetes, nada. Mas o que poderia presumir, senão que era ela? Ela me encontrou de novo. Passei o dia seguinte arrumando minhas coisas e dirigindo de volta para minha cidade natal. Hoje moro com 3 colegas de quarto que são do exército. Se isso não é uma casa com a qual ninguém quer mexer, não sei o que é. As caminhonetes, as placas de coração valente e as bandeiras gigantes na frente da casa são um impedimento absoluto para qualquer jogo psicopata que a Mariana queira jogar. Ela é uma stalker mentalmente instável, um perigo para si mesma, para mim e para qualquer um que se envolver com ela no futuro. Só espero que um dia a lei leve isso a sério antes que algo trágico aconteça. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. E acompanhe o vídeo anterior. Até a próxima!